Bom, vamos tocando aí então, né? A galera vai entrando, vamos tocando. Eu vou primeiro agradecer aí a sua disponibilidade, Diogo. A gente já se conhece há um tempinho, mas só pela internet, né? Nunca nos vimos pessoalmente. É a primeira vez que a gente faz esse contato aí de videoligação, né? Essa troca de ideia simultânea. A gente se conheceu pelo WhatsApp. E obrigado pela disponibilidade. Sei que você tem uma experiência internacional bacana. E vamos compartilhar isso aí com a galera, aberto a perguntas. E eu vou pedir licença aí para os seguidores para deixar essa conversa bem informal. É um sábado, são 5h40 agora aqui no Brasil. Eu estava no almoço de família, como já falei anteriormente, então vou pedir a licença para, se não se importarem, de vez em quando eu vou tomar um golinho dessa água aqui, tá? Eu tô no café, um monte de café. Então vai lá, Diogão, se apresenta pra galera aí. Então, pra quem não me conhece aí, eu sou Diogo, nasci de Salvador. Sou treinador já há quase 10 anos. Como todo mundo no Brasil, eu comecei jogando e tal. E como treinador, comecei no projeto do Leônico, que eles iriam disputar a segunda divisão do Baiano. E aí eu entrei como estagiário, aí depois preparador físico, e aí as coisas não... Cheguei a treinador e as coisas não andaram. O Leônico saiu e ficou um projeto. Eu continuei nesse projeto, que é o projeto do Google, lá em Salvador. E aí fiquei por um ano lá nesse projeto. E aí o projeto era para vender jogador, né? A gente treinava, jogava com times grandes, e aí conseguia vender jogador. Daí eu saí pro Redenção, profissional da Redenção, depois sub-17, sub-15, escolinhas, outro projeto no subúrbio de Salvador, onde também era, além de negociar, né, e ajudar os meninos a saírem daquela realidade. Bacana. E aí, Redenção, fui para a Arábia Saudita, sub-17, foi bacana lá na Arábia Saudita, foi acho que um dos lugares que eu mais aprendi que eu já fui, porque foi muito diferente, cultura, forma de jogar, forma de abordar o futebol, tudo muito diferente. Eu treinava o sub-17 lá e auxiliava, o sub-15, sub-17 era o Rogério, que é brasileiro também. E treinava o sub-15 e auxiliava o profissional, eu e Rogério, né? Rogério foi o treinador que me levou para lá. Aí foi bacana, a gente era um time da terceira divisão e aí a gente conseguiu chegar na final, na disputa do terceiro lugar, na semifinal, né? A gente perdeu para um time da primeira divisão, a semifinal, e aí a gente chegou na disputa do terceiro lugar contra outro time da primeira divisão e a gente conseguiu ganhar. Foi algo muito bom para o clube, porque geralmente a diferença entre os times lá também é muito grande. E aí, Arábia Saudita, voltei pro Brasil, fui no Galícia, sub-15, sub-17, sub-23, coordenador da base, e aí, oportunidade aqui nos Estados Unidos. Vim pra cá pros Estados Unidos, aí desde então tô aqui nos Estados Unidos. E quando que você chegou aí mesmo? Cheguei em janeiro do ano passado, 2019. Janeiro de 2019, tá aí 15, 16 meses, né, por aí. Isso. Bacana. Aqui Pode falar. Pode falar. Não, eu só ia pedir para você dar o contexto, né, como que você chegou aí, que tipo de clube, que aí, de repente, as pessoas aqui não têm tanta familiaridade com o que é um clube, então eu já vou deixar isso claro, né, nos Estados Unidos a escolinha de futebol a gente chama de clube. E aí só para você dar um contexto desse clube que você está. Então, aqui é o único clube da região que eles apostam em estrangeiros. Porque a intenção do clube aqui é ir profissional, é chegar na MLS. Legal. E aí eles estão começando a montar essa estrutura de base, né? Tanto a MLS como a Liga Nacional do Futebol Feminino. Eles estão começando a montar essa base com treinadores de fora também.
mas a grande maioria é brasileiro, desculpa, é americano. Eles estão começando a montar essa base para chegar lá, né? Estão aumentando o centro de treinamento, estão aumentando, tem possibilidade de estádio e essas coisas, né? Porque aqui na MLS, né, como você sabe, tem que ter uma grana e o estádio. Sim, sim. Tem muitos requisitos, né? População local, tamanho do estádio, investimento, orçamento, tem. E aí eu cheguei aqui jogando currículo. É mesmo, cara? Não foi por empresa? Não, foi por empresa, mas essa empresa eu achei que eu mandei o currículo para a empresa. Entendi. Tem problema falar o nome da empresa? Não, Yes Soccer. Yes Soccer, legal, já ouvi falar. Eu perdi as contas de tanto currículo que eu mandei. Tanto para aqui quanto para o Canadá, né? Porque eles são muito próximos. Aí eu mandava. A maioria não me respondia, né? Obviamente. Mas essa empresa me respondeu. 2 anos depois de eu ter mandado um currículo para essa empresa. Rapaz, fica aí a dica, pessoal. Paciência, perseverança. É isso aí. E aí eles me ligaram, dizendo que tinha uma oportunidade aqui nos Estados Unidos, se eu ainda estava interessado, porque tinha 2 anos aqui. Olha só, seu currículo já estava desatualizado, né? Já estava. Aí eu falei que tinha e aí eu fiz uma entrevista com o pessoal da agência, entrevista com o presidente daqui, com o diretor de futebol e com os 2 diretores de futebol masculino e do futebol feminino. Ou seja, eu tinha 6, 7 anos sem falar inglês. E aí falando no telefone, mas felizmente eles conseguiram me fazer entender, né, em inglês. E aí eu vim pra cá. Que legal, que bacana. Então, contextualizar aí de novo, né? Tem um pessoal entrando agora, então sejam todos bem-vindos. Michelle was my host mom. E welcome. Eu trabalhei na empresa, então vou dar uma contextualizada do meu lado aí. Eu fui pela Tetra Brasil, que se tornou parte da Challenger Sports. E aí, se tiver algum colega aí que ficou magoado, que eu não chamei para fazer a live, só para dar o contexto, eu preferi realmente chamar alguém que não foi pela Tetra, justamente para expor esse lado de outra empresa, outra oportunidade que eu não tive contato, que eu acho que seria legal, agrega mais. Falar sobre... Deixa eu silenciar o celular aqui, desculpa, pessoal. Então, agregar mais, né? Eu conheço uma empresa, Diogo conhece outra, podemos aí juntos mostrar 2 oportunidades diferentes que não são as únicas, né? Não são as únicas oportunidades de trabalhar nos Estados Unidos. E deixa só eu relembrar, tem gente que entrou depois. Sábado à tarde no Brasil, por favor, me dê a liberdade da minha água ser essa hoje, tá, pessoal? Vai lá, Diogo, pode falar. Se você puder dar um pouco mais de contexto do seu clube, eu acho que seria legal. Vai lá. Então, aí eu cheguei aqui em janeiro. A recepção foi muito boa, assim, em termos de paciência, né? Talvez o diretor daqui ele foi muito paciente comigo quando eu cheguei, porque não que eu tivesse muita dificuldade em inglês nem nada disso, mas para me apresentar o ambiente. Para me apresentar o ambiente, né? Ele me apresentou o ambiente, fiquei uma semana rodando um monte de time, aqui, outro ali, masculino, feminino, criança bem pequena, mais velho um pouco, bem mais velho. E aí, rodei, aí depois de uma semana, ele decidiu, né, que eu iria treinar time feminino. Acho que foi uma das melhores coisas que já aconteceu na minha vida em relação a treino, porque time feminino aqui nos Estados Unidos é excelente, na minha opinião. Assim, os que eu tenho as meninas são excelentes. É uma experiência legal. Muito boa, muito boa. E aí eu peguei esses 2 times,
Aí vem os tryouts, né? Que são as peneiras, né? Entre aspas. Isso. Bem entre Isso é aspas. importante a gente comentar. Eu vou falar da minha experiência e depois você fala da sua. Vai lá, manda bala. Aí meu primeiro tryout aqui, que é a peneira, né? É pago, né? Tipo, todo mundo paga pra fazer. Paga. Isso, inscrição. A inscrição, eles pagam pra jogar no clube, pagam pra tudo. Mas aí você tem uma seleção. Meu primeiro tryout, eu cheguei aqui, tipo, eu cheguei na semana, como eu falei, me ambientalizei. Na segunda semana foi o tryout, eu preferi não mexer nos times que eles iriam me dar. Acho que foi uma escolha bem acertada, porque depois eu vim descobrir, né, que o lado pai aqui é muito forte e iria criar um problema absurdo se eu começasse a mexer no time logo quando eu cheguei. Foi uma decisão que foi muito acertada. Não mexi no time e peguei o time do jeito que estava. E aí, nesse segundo ano que eu tô aqui, eu escolhi as meninas, né? Eu tive que cortar algumas, porque eu tô com o time principal da categoria. Cortei algumas, peguei outras do time da segunda divisão daqui e subi pro meu time, que na minha opinião eram melhores do que as que estavam comigo. Minha experiência no tryout foi essa. Falei um pouco da sua. Tá legal. Então vamos lá, vou contextualizar a minha. Então só para caso não saibam, o Diogo trabalha na Califórnia, a cidade de Murrieta, né? Murrieta, E se eu não me engano, o surf ele é uma franquia que tem no país inteiro, é isso? Exatamente. Legal. Então só para contextualizar, como se fosse uma escola do Corinthians ou do São Paulo ou qualquer outra bandeira que você quiser usar aí para efeito de exemplo, que tem mais de uma localidade. É uma franquia. No meu caso, era uma franquia, não franquia, licenciada do Everton da Inglaterra. Foi a que eu trabalhei por 2 anos e meio. E aí, tryouts, assim como o Diogo descreveu, é um processo de seleção que, na maior parte das vezes, nós vamos ficar com todas as crianças. Mas o processo de seleção ele serve para nivelar os times. Quem vai ficar no time A, no time B, no time C. No caso do Everton, era o time Blue, que é o azul era o melhor time, o White é o segundo, o Yellow ou outra cor seria o terceiro time. Então, tryout serve para isso, para a gente direcionar a criança para o time que ela se encaixa no nível de habilidade, de aptidão de futebol que ela está no momento, tanto masculino quanto feminino. Legal ressaltar na minha experiência, fazia pelo menos um time por ano de nascimento. Então não era como a gente vê muito comum no Brasil, sub-13, sub-15, sub-17, de 2 em 2 anos. Lá eu trabalhei com sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, sub-12, então cria muito mais oportunidades para as crianças participarem. E aí é aquela coisa, por uma semana, hoje às 4h30 da tarde vamos ter os nascidos em 2007, os 2005, vindo para fazer teste. Como funciona esse teste? É um aquecimento geralzão ali para a gente ver um pouquinho da habilidade de condução de bola, de embaixadinha, intimidade com a bola. Passou esse período, a gente vai tirar times bem aleatórios. As crianças que nós conhecemos, nós vamos dividir certinho para fazer que o jogo aconteça legal. As crianças que nós não conhecemos, vai ficar aleatório, vamos tentar observar o máximo ali para que esse período de peneira seja o melhor possível para todos, para o clube e para a criança. Já aconteceu, natural, que a gente julgou uma criança ser de time B e aí com 1 mês de temporada, essa criança é nível A. Ela estava nervosa na peneira. Enfim, eu não vou ficar focando muito na peneira aqui, que não é o assunto. O que eu acho legal da gente colocar aqui como traçar paralelo entre o Brasil e os Estados Unidos é que na escola de futebol lá existe a estrutura possível para fazer peneira, para que ela jogue no nível dela, porque nas temporadas elas têm uma liga estruturada ou tem um torneio todo fim de semana para ser jogado, que ela treina com o time dela o tempo todo. Então, grande diferença que eu vivenciei dos Estados Unidos para o Brasil é, no Brasil,
pago matrícula, tô dentro, vamos fazer aula, vez ou outra tem uma competição para disputar. Estados Unidos, pago inscrição para o tryout, peneira, faço a peneira, me encaixo num time, recebo a oferta, minha família decide, né, se eu vou me comprometer com esse time ou não. Me comprometi, vou treinar sempre com esse time e a gente joga jogos no fim de semana juntos. Então é muito parecido com a categoria de base no Brasil. Temporadas que duram de 10 a 12 semanas aí. Então só para dar uma contextualizada na galera, caso não tenha muito contato. Alguns amigos aí da língua inglesa estão entrando, então vou só dar um oi para eles aí. Mike Burke, welcome. I saw Jack Tubbs as well. Don't know if you're still here. So guys, hello. Thanks for coming. Fortunately, we're speaking Portuguese, but be my guest. E aí, pessoal, quando eu olho para a esquerda aqui é porque eu tô com o computador ligado, de olho no WhatsApp, só não é porque eu tô ignorando o Diogo não, tá? Então, eu acho que a diferença também daqui pro Brasil é que as academias, né, de futebol, elas servem como celeiros para enviar jogadores para as universidades, né? Que a maioria do objetivo do pessoal que paga aqui a academia é a universidade. É ao contrário do Brasil, né? No Brasil, esse caminho para a universidade é meio que, assim, é inexistente. Em Salvador, por exemplo, na Bahia, por exemplo. Na Bahia, esse caminho é muito, muito ruim. Não só no futebol, mas em todos os esportes. Então, é o que você falou tudo. Acho que o funcionamento do futebol aqui é exatamente o que não tem nada a acrescentar. Legal. Eu ia falar para você contextualizar um pouco, Diogo, sobre os níveis de escola de futebol dos Estados Unidos, né? Para a gente explicar também mais esse nível de organização legal, na minha opinião, que tem nos Estados Unidos. Mas antes que eu perca essa pergunta, que eu me esqueça, o Douglas, coach Doug Meloni, parceiraço, pediu para eu perguntar a você sobre o nível de competitividade na Califórnia, levando em conta o número de latinos presentes na região. Tá. É a minha primeira vez nos Estados Unidos, né? E eu joguei, esse ano que passou, eu joguei com muito time de fora também. Na Arizona, Nova York, e alguns outros estados aí. E assim, realmente, o que me disseram antes de eu vir pra cá é que a Califórnia era a meca do futebol nos Estados Unidos, que tinha muita gente boa aqui. E o nível de competitividade é grande. Mas o nível de jogo não é tão grande. Ou seja, você vê meninas, eu vou falar de meninas porque eu vejo muito jogo, eu tô trabalhando com futebol feminino, meninas super talentosas, super. Eu peguei um time aqui chamado Tulsa. Rapaz, menina brilhante. Eu fiquei muito impressionado com o futebol feminino aqui. É legal, é bem legal. Mas o jogo em si não era tão bom. Então, ou seja, meu time que era infinitamente inferior a esse time, que nosso clube é um clube pequeno, esse time é um clube grande lá, a gente conseguiu fazer um bom jogo contra elas. Então, são duas coisas que a gente tem que colocar na balança, né? Essa influência aqui hispânica, mexicana, influencia na qualidade dos jogadores, com certeza, mas ainda o nível de jogo aqui na Califórnia ainda é baixo. Essa Hello Cassidy, essa menina que entrou aí, velho, jogadinho. Joga muito, velho. Joga muito. Ela tava jogando naquele DA aqui, né? O nível mais alto aqui com os meninos. Então o nível da Califórnia é esse. Não sei se respondi a sua pergunta. Mas então fica à vontade aí, Douglas, para comentar se ele respondeu a pergunta ou não e acrescentar mais perguntas.
Alguém que perguntou aqui em termos de valores e tal. Assim, os valores daqui do clube eu posso falar tranquilamente, porque está no site, é público. Ano passado eles cobravam $1.800 no ano, né? E esse ano deu uma subida para $2.200, $2.100. E a gente ainda é o clube mais barato da região. Olha só. Tem clubes aqui que cobram um valor muito acima disso, chega até $3.000. O San Diego O clube que eu trabalhei em Connecticut era $3.000 por 10 meses de futebol. Por 10 meses. Aqui é uma temporada, são 12 meses, né? Aham. E aí eles... tem um San Diego Surf aqui que acho que é de $3.000 a $3.500. Varia muito. Porque aí, vamos lá, vou contextualizar de novo. A temporada lá de escola de futebol, ela vai começar ali no final de agosto. O tryouts que falamos anteriormente, ele acontece no final da temporada anterior, pelo menos era a minha experiência, não sei como era a sua, Diogo, ali em junho. Era o tryouts para formar as equipes de agosto. E aí agosto, que é o chamado em inglês o fall, que é o outono, começa a primeira temporada, ali 10 a 12 semanas tem uma liga. Aí chega o inverno, aí deve ter uma diferença grande da região que eu trabalhei para a sua. No inverno, como eu trabalhei em Connecticut, que é região de New England, nordeste dos Estados Unidos, então lá em cima, perto do Canadá, neva, fica muito frio, fica quase que impossível a prática do futebol a céu aberto. Aí, hoje, está se popularizando muito futsal ali, mas ainda não tem muito liga estruturada de futsal, então é aquela coisa, eu preciso dar futebol para os meus alunos, eu preciso de um programa, eu preciso manter essa molecada. Então eles têm o futsal, aí faz um torneio de fim de semana, enfim, aí fica mais parecido com a realidade do Brasil, dando aula, sem necessariamente ter uma liga para disputar. Chega o Spring, que é a primavera, ali final de março, início de abril. Aí vai ser igualzinho o Fall, o outono. Vai ter 10 a 12 semanas de liga, jogos ao fim de semana. Dependendo do nível do clube, ele disputa a liga ou ele disputa um torneio por fim de semana. Isso eu acho legal a gente se aprofundar daqui a pouco. Então vamos lá, eu comecei no Fall, que foi agosto até novembro. O inverno, Winter, novembro ali até fevereiro, março. Spring, março a maio, início de junho. Aí começa o Summer. O Summer é a loucura, é a pancada. Pra gente que trabalhou na Tetra, a maioria das empresas, não sei, até legal ouvir sua experiência da Yes. O Summer é o carro-chefe da maioria das empresas que levam um treinador brasileiro ou de qualquer outro país para os Estados Unidos. Que aí a molecada vai lá, o Summer tem os camps, que seriam colônia de férias no Brasil. Eu pago $250 para o meu filho fazer futebol de 9 da manhã às 4 da tarde. Ou eu pago menos que isso para ele fazer de 9 da manhã a meio-dia. Mas enfim, só exemplificando para a galera entender como que funciona o ano do futebol infantil nos Estados Unidos. Ele começa no final de agosto, início de setembro, e ele termina ali no próximo ano, em meados de junho. É assim também na Califórnia? Rapaz, aqui é um pouco diferente. Assim, a liga daqui, né? Que eles chamam a Liga do Sul da Califórnia, ela começa em agosto e termina em novembro, dezembro. Início de dezembro. Mas, aqui na Califórnia é uma loucura. Porque eles têm... A gente faz o tryout em março, fevereiro, março. Abril a gente já tem CRL, a California Regional League. É uma outra liga a parte da liga principal. Ou seja, aí os times disputam para entrar nessa liga. Depois eles têm o Tournament Season, que vai de maio, junho, julho. Esses 3 meses. É torneio atrás de torneio todo final de semana. E agosto começa a liga. Quando a gente respira um pouco aqui,
é janeiro. Mas janeiro é a oportunidade para os times daqui irem disputar torneios fora da Califórnia. Em Las Vegas, no Arizona. A gente sempre procura estados mais próximos aqui em Washington, para ser mais fácil, mais barato, né, para os pais. E assim, não para, é um atrás do outro. A relação da empresa que eu vim para cá é diferente um pouco da Tesla. A empresa que eu vim para cá, eles funcionam como intermediário apenas, como um agente. É como se você tivesse um contato aqui e aí você ligasse para o clube, tem um treinador, o clube ligasse para você, estou precisando de um treinador, você me ligaria, me forneceria meu trabalho para esse clube e acabou por aí. Ou seja, aqui a gente não tem obrigação. Eu não trabalho para ES Soccer, eu trabalho para o clube. A ES Soccer, então, ela fez a burocracia por você. Exato. Tipo isso. Exato. Somente tá isso. Legal. Mas acho que é legal falar também que o clube paga a ES Soccer e a ES Soccer me paga. Isso. Legal. E acho que é legal a gente deixar claro também que eu já tive muita gente entrar em contato comigo para pedir informação e às vezes, por a gente postar na rede social só a parte boa, parece que a gente está vendendo um sonho, né? Coisa linda, tô ganhando dinheiro nos Estados Unidos. E aí uma questão super relevante nesse momento é host family, né? Você vive com host family? Assim, quando eu cheguei aqui logo, eu aluguei um quarto em uma host family, né? Do clube. Aí eu passei 6 meses lá, aí tive que sair porque eles pediram um quarto, né? Eles queriam um quarto. E aí, foi uma loucura, comecei a procurar casa, a pulso, né? Porque, como eu te falei, não funciona que nem a Tetra Brasil. E aí, procurando, e aí encontrei essa daqui. Foi excelente, porque é uma casita, né? Que eles chamam. É uma casa separada da casa. Entendi. E só que eu não tenho cozinha aqui, né? Então, assim, morar em host family, como você falou, é legal por um período. A maioria dos americanos aqui, eles são bem receptivos, eles gostam pelo menos minha experiência, né? Eles gostam de ter uma pessoa de nacionalidade diferente dentro da casa, trocar experiência. Eu conversava muito com o pessoal da outra casa, dessa casa também. A experiência é boa, mas quando você vai ficando mais velho, já não... Questão de liberdade, né? Exato. As coisas já começam a funcionar tão bem. Só para clarear, então, para o pessoal que está assistindo, host family são famílias que hospedam o treinador. Então, nos meus 3 anos de experiência nos Estados Unidos, eu nunca morei por conta própria. O trabalho e até o carro-chefe da empresa é levar treinadores de outro país para fazer esse intercâmbio cultural com uma família americana. Então faz parte do trabalho, faz parte da proposta da empresa. Então muita gente às vezes me pergunta, né, quanto você ganha lá, não sei o quê. Aí eu de vez em quando até falo o valor, né? Nossa, mas dá para viver com isso? É um valor pequeno. Mas aí tem isso, existe o salário indireto. Por nós morarmos com família que nos hospedam, que segundo o contrato que faz com a empresa, eles têm que nos dar condições de alimentação, de lavar roupa, enfim, condições básicas de vida. Então aí entra essa questão que eu falei da liberdade. Nós ficamos dependentes da host family, porque com o salário que nos é oferecido é muito difícil você providenciar uma moradia própria por conta. Então isso é legal de deixar claro. Só para falar, essa live, por exemplo, a gente estava combinando o horário, eu falei com o Daniel, eu só não posso entre 5h30 e 6h30 do Brasil. Aí ele me perguntou por quê? Porque eu tenho que jantar com... Horário de janta de quem tá me abrigando. Exatamente. Né? Exatamente. Exato. E aí tem essas coisas, né? Por mais que ajude financeiramente, e é muito legal esse intercâmbio, mas
pensa naquele dia que você chega e só quer ir pro seu canto, tomar seu banho, ficar escondido. E às vezes você sente aquela pressão psicológica de fazer uma sala com essa família, de brincar com a criança que mora ali. Então tem isso. Prós e contras, obviamente. Fazer um paralelo com o Brasil, né? Eu não acredito que isso... eu não conheço, não sei se você conhece, algo parecido no Brasil. Alguma empresa... Raríssimo. Leva treinadores para ficar hospedado em host family e tal. Eu não sei. E aí nos Estados Unidos acaba sendo comum, né? Não só para treinador, mas tem a situação das au pairs, que são as babás, meninas. Não só meninas, eu conheci homem que faz também. São pessoas de qualquer outro país do mundo que vão morar com uma família americana, sendo babá das crianças da família, e em troca eles estudam inglês ou qualquer outro tipo de curso. Aí não tenho conhecimento aprofundado, mas só para colocar como exemplo. Acho que agora é legal a gente falar sobre a estruturação do Youth Soccer, né? Como que as escolas são divididas por nível. Responde uma pergunta de um Celo Lima. Bem lembrado, do Celo Lima, isso, obrigado. Eu até tô com ela travada aqui na tela, vai lá. Não, pode responder. Diogo, eu vou deixar para você, até porque eu tive algum contato, vou falar um pouquinho. O Celo Lima perguntou sobre a questão da University, se nós acreditamos que a nova geração de treinadores irá mudar a preparação. Vejo ainda atletas chegando sem preparo na college. Eu vou ser curto e grosso. Vejo sim que irão mudar a preparação, porque ainda vejo uma preparação muito embasada em outros esportes dos Estados Unidos. Concordo que tem muitos atletas que chegam sem preparo na college, mas pelo fato de estrangeiros chegarem aos Estados Unidos para jogar college, eu acho que é uma influência grande na qualidade do futebol universitário. Vai lá, Diogão. Então, dá para perceber o porquê os jogadores ainda chegam com um déficit gigante na college, né? Como o Daniel falou, os esportes individuais aqui, eles são a cultura é muito de esporte individual, e a preparação daqui é feita como se fosse feita como o Matveev fazia lá nos anos 50, né? É muito atleticismo, muito técnico, flexão de braço, volta no campo. Subir ladeira, descer ladeira. Não só na college, viu, pessoal? High school também. Exato. Então, eu percebo isso muito também nos warm-ups, nos aquecimentos. Nos aquecimentos que eu sempre estou presente e sempre vejo outros times aquecendo. Ou seja, eu acredito que uma geração nova que venha de fora da América para influenciar esses treinadores americanos, e que também não seja só de um país, não seja só do Brasil, não seja só da Inglaterra, não seja só da Argentina, nem só da Espanha, venham para cá para agregar valor no futebol, né, no soccer. Porque, eu não sei se você fez a licença aqui, Daniel. Não fiz. Eu fiz aqui 2 já, e você percebe a diferença absurda entre... Você fez a do Brasil, não fez? Fiz a C e a B com a CBF. Pronto. Você percebe a diferença total entre a cultural também. Eles querem impor uma maneira de treinar, querem impor uma maneira de fazer o futebol, a maneira deles, e que, para quem fez a licença da CBF, que na minha opinião, em termos de qualidade de conteúdo, é muito boa, sabe que não tem como você impor algo ao soccer. Vai depender muito da região onde você está, da cultura. Obviamente que a gente não vai negligenciar a cultura do local, mas a gente tem que, na minha opinião, o que falta ainda é aquela junção entre cooperação, né, de jogo coletivo e a individualidade que eles tanto prezam por aqui. O que acontece é que a individualidade é muito exacerbada.
É interessante ouvir isso de você, Diogo, porque o feedback é exatamente o mesmo que eu já ouvi de outros 3 ou 4 amigos brasileiros que fizeram a licença americana. Parece que, pelos que eles disseram, aliado ao que você falou, parece que eles estão querendo doutrinar sobre a forma de jogar. É isso? É isso, por exemplo, não pode rondo, não pode bobinho. Se você fizer, não pode. Porque eles defendem aqui que todos os treinos tem que ser game-like. Game-like é jogo. É aquela coisa do play, practice, play. Exatamente. Eles defendem muito isso. Não pode coringa, por exemplo. Então eles são a favor de manter as estruturas funcionais do jogo. Totais. Não funcionais. Funcionais e estruturais. Isso, exato. Por exemplo, obrigado por corrigir. Na minha licença da D que eu fiz, eu peguei o treino para fazer de 7 contra 7, né? E aí, o cara faz um terrorismo comigo. Você trabalha com 7 contra 7? Eu falei, não, nunca trabalhei não. Aí ele, por que você tá pegando? Eu falei, porque eu tô aqui pra aprender, né? Aí ele, eu não faria isso. Você tem certeza? Eu não sei o que é isso. O que pegou no meu treino, que eu não coloquei a linha de build-up, a build-up line. Ah, entendi. Ou seja, se não for exatamente igual, proporcionalmente, para isso, tá errado. Tem que ser 99% fiel à realidade, à lógica do jogo. A lógica do jogo. Entendi. Então, só para deixar claro aí, a build-up line que o Diogo falou é uma linha que existe nos Estados Unidos até sub-9, né, Diogo? Depende do estado, né? Aqui eu acho que varia, mas é no 7 contra 7 que ela acontece. Que é uma linha que ela fica no espaço médio entre a linha de fundo e... Não, perdão, a linha da grande área e o meio do campo. Então fica uma linha tracejada que, quando é tiro de meta ou até em determinadas categorias o goleiro tem a bola, o time adversário é obrigado a recuar para trás dessa linha. Então ele só pode avançar para pressionar depois que o goleiro soltar a bola e o jogador de linha der o primeiro toque. Antes do primeiro toque, eles são obrigados a ficar para trás dessa linha, que é para favorecer a saída de jogo com a bola no chão, jogo apoiado, enfim. Eles acreditam, né, que esse é o jeito de se jogar futebol, né? Exatamente. Engraçado que você não pode jogar a bola depois no meio de campo, né, no 7 contra 7. E aqui algumas competições, alguns estados, você pode. O que acontece é que você perde o direito de o primeiro toque ser livre, né? Ou seja, eu escolhi jogar direto, então o adversário pode disputar a bola. Mas aí na Califórnia é diferente? É diferente. Na verdade, varia de torneio para torneio. Eu joguei uma competição no fim do ano que não tinha impedimento. Imagina a confusão que causou nos meninos que são acostumados a jogar com impedimento o tempo todo. Meu Deus. Aqui, no tiro de meta, você não pode passar a bola no meio de campo. O goleiro não pode passar a bola no meio de campo, chutar a bola no meio de campo. Isso, tem categoria que não pode punt, né? O chutão. A quebrada, né? O goleiro tá com a bola na mão, dá a quebrada. Não pode. Entendi. Pergunta legal aqui, hein? Mas antes da pergunta, o professor Thiago Firmino, e eu quero agradecer ao Cássio, que está me ajudando muito aí. Várias dúvidas eu vi que já apareceram e ele foi ajudando, respondendo. Obrigado, Cássio. Professor Thiago Firmino, uma dúvida. Eles têm dentro do beisebol, basquete e hóquei uma certa cultura de esporte coletivo. Não ajuda? Minha resposta curta e simples é sim, ajuda. Percebi muito quando eu fazia intervenção, perguntas, que a resposta vinha rapidamente do menino. Aquela resposta que eu espero, né? Falando da descoberta guiada, a resposta vinha rápido e a minha teoria, minha hipótese é de que é por isso. Eles têm essa cultura do jogo. O que você acha, Diogo? Rapaz, aqui a cultura do basquete, eles
não trazem a cultura coletiva desses 3 esportes que ele falou, do beisebol, do basquete. Eu não vejo o beisebol muito como esporte coletivo. É boa. Mas em relação ao basquete, que eu tenho mais proximidade, eles trazem muito pouco do basquete da coletividade do basquete para cá, pro futebol. Até porque no basquete você tem grandes astros como o Kobe Bryant, que marcava 81 pontos por jogo, aquele barba, eu não sei o nome dele, esqueci o nome dele, com uma barba grande, o Harden. Ele carrega o time nas costas. O que eles pegam do basquete, por exemplo, são esses exemplos. Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, o Barba, que carregam o time nas costas. Ou seja, eles querem que a criança ela seja o Kobe Bryant do time. Que a criança marque 7 gols no jogo. Pronto. Que não passe a bola, eu já tive aqui. As crianças aqui, Thiago, elas brigam, e Daniel, elas brigam, eu acho que você sabe, com a própria fisiologia. Eu passei treinando aqui umas 2 meninas 4 meses. E eu falava com elas, você recebeu com o body profile, o corpo não ajustado, legal para você virar, você não conseguiu ver que tá nas suas costas, passa a bola para trás. Passa a bola. A gente fala bump aqui. Não pode. Dependendo da cultura, né? Não. Daniel, a menina virava de 190 vezes. Mas, Diogão, e ela perdia a bola. Eu não sei a experiência que você teve em escola de futebol no Brasil, mas aqui também é a mesma coisa. Proibido passar para trás. Joga o problema para lá. Que é engraçado que a gente é do país da seleção de 70, de 82, da seleção que o Guardiola se inspira, né? Exato. E aí na escola de futebol você vê que, boa parte. Os professores, muitos tentam, vou reconhecer, mas tem alguns que estão presos lá ao passado. E os pais ali de alunos que relacionam o sucesso com o time do filho ganhar, toca pra trás não. Toca não. Joga feio, mas ganha o jogo. É isso. Acho que o paralelo, a minha experiência no Brasil, e tanto no Brasil como na Arábia Saudita, não acontecia isso. E assim, é fisiológico. Se você faz uma coisa no treino, o treinador te repreende, que não tá certo, você não tem sucesso no jogo, você continua fazendo, tem alguma coisa fora, que no caso, nesses casos, a maioria que você falou, né, são os pais, influenciando na fisiologia. Do estímulo-resposta, que é algo bem interessante que eu vi aqui. Eu, depois que já estava melhor ambientado ao meu clube, já com alguma bagagem ali, eu vi que eu tinha respaldo tanto de direção quanto dos pais, e o clube tinha uma cultura de ser mais duro com as crianças, que era completamente organizado, administrado por britânicos, e os pais esperavam isso, treinadores sendo duros, uma abordagem mais direta com os filhos. E aí, a gente já dava mais no meio, e aí o que eu falei com meus times uma vez foi: só existem 2 adultos que você tem que ouvir na hora do jogo, eu e o árbitro. Seu pai tá falando pra você fazer alguma coisa, ok, e não faz. Não faz. Porque ele tá me pagando pra te ensinar e criarmos juntos o que fazer. Exato. E o seu pai, a maioria, né, não acompanha, não entende do jogo, entendeu? Mas também fazia reunião de pré-temporada pra mostrar, olha aqui o que a gente quer fazer, papapá. Mas pai é pai em todo lugar do mundo. Né? Que é o melhor do filho. Vamos lá, vamos dar uma acelerada. Cara, 1 hora é pouco, hein? Já estamos chegando no final, vamos lá. Coach Douglas Meloni, de novo. Qual a opinião dos treinadores sobre a cultura do treinamento americano com juggling? A famosa embaixadinha. Eu tenho o pró e o contra, né, na minha opinião. Diogo, vai lá. Eu respondi todas a primeira. Vai você primeiro agora. Eu sou, por causa dessa cultura
individual, eu sou muito curto e grosso, taxativo. Eu pergunto, beleza, quantas vezes você jogou, quantas vezes você deu pontinho durante o jogo? Aí, eu fiz 500 juggles, 500 pontinhos. Como é que você chama pontinho no Rio de Janeiro? Como é que chama juggle no Rio de Janeiro? Embaixadinha? Embaixadinha. Na Bahia é pontinho. Vai lá. Quantas embaixadinhas você fez no jogo? Aí eu falo, não sei, nenhuma. Aí eu falo pra ela, é legal brincar com a bola, você tá em contato com a bola, tentando, se desafiando, pegando o tempo da bola e tal, é legal. Mas não é como, eu acho que o Douglas, né? Isso, Douglas. Eu acho que o que o Douglas falou é que eles tomam isso aqui como se você fizesse mais, se você fizer 500 embaixadinhas, você é melhor do que aquele que faz 50. Eu acho que esse foi o ponto dele e que eu não acredito. Vamos lá, minha opinião. Primeiro, me surpreendeu que eu, sendo brasileiro, querendo trabalhar com futebol, tendo treinado futebol minha vida inteira, não tivesse momentos de fazer embaixadinha no meu treino. Me abriu o olho para isso, de nossa, cara, legal, né? Um aquecimento motivante que... Enfim, eu quando era criança, eu lembro de ver uma foto do Romário com a bola na nuca, no jornal. Falei, cara, eu preciso fazer isso. Eu passei 1 ano, sei lá, treinando aquilo por conta própria. Eu não precisei do meu professor de futebol me inspirar, me ensinar a fazer aquilo. Agora, como nos Estados Unidos o futebol não é esse fenômeno cultural como é para nós, eu acho legal que seja incluído no momento de aula-treino, porém tem que saber dosar o tempo. Não posso gastar muito tempo da minha aula fazendo embaixadinha. E, na minha opinião, os ganhos são mais do que ser bom em embaixadinha. Ali está incluído determinação, superar adversidades. Eu estou trabalhando domínio, eu estou trabalhando controle de bola no ar. Mas muito mais do que isso, como eu falei antes, é perseverança. É tentar fazer uma coisa que eu não consigo e ter a determinação, insistir. Entendeu? Eu concordo que o ganho do juggle é mais cognitivo, é mais emocional. Ele está abaixo da superfície, né? É o iceberg. Exato. É muito mais isso do que eu faço muito soccer tênis aqui. Porra, adoro. Só que às vezes o gramado não ajuda, né, cara? E mesmo a habilidade dos meninos, né? A gente tem uma ideia super legal. Pô, o soccer tênis, o fute tênis é legal demais, vamos jogar. O menino não tem habilidade, não vai ser legal. É legal pra gente que consegue fazer um mínimo, pra ele não vai ser legal. Vamos a perguntas aqui, vamos lá. FCSA Esporte. A Escola de Formação do Brasil deve buscar seu próprio DNA? Futebol arte existe ainda? O que a Europa nos ensinou? Vamos lá, tentando ficar no tema, né, que é traçar o paralelo entre Brasil e Estados Unidos. Escola de Formação do Brasil deve buscar seu próprio DNA? Sim. Futebol arte existe ainda? Sim. E eu vou colocar um exemplo aí de preferência pessoal. O que o Liverpool faz não é futebol arte? O que o Flamengo fez ano passado não é futebol arte? O que a Europa nos ensinou? Desculpa, FSA Esporte, eu vou deixar essa para outra live. Vai lá, Diogo. Obviamente, o futebol brasileiro tem que buscar seu DNA. Eu estava assistindo River Plate e Boca Juniors de 97, um dia desse. E você vê o futebol argentino. Toco e Boi tá ali pra sempre. E eu estava escutando uma live um dia desse, um time do interior de Goiás estava jogando muito parecido com o Barcelona, de acordo com o entrevistado. Ou seja, beleza, eu amo o Barcelona. O Barcelona para mim é o melhor futebol do mundo. Mas quais são as características que a gente tem que pegar do Barcelona, colocar no Brasil, que vai fazer com que o futebol brasileiro seja melhor?
fazer com que o futebol brasileiro não perca aquela identidade do drible, por exemplo. Aqui, eu cheguei aqui, não sei se foi com o Daniel, todo mundo me conhece hoje aqui porque eu incentivo o drible até com o seu cachorro na mesa. Trabalho de 1 contra 1, né? Exato, muito 1 contra 1. Eu incentivo o drible constantemente. E o que incentivo que eles criem dribles, incentivo, ou seja, eu acho que essa identidade do Brasil do drible, 1 contra 1, que é muito forte, do passe também, tem que ser valorizado. O futebol acho que existe ainda? Existe. As meninas aqui, tem umas meninas aqui, tem umas meninas aqui que o que elas fazem aqui, eu nunca vi menina nenhuma fazer. Pra mim, a seleção americana feminina de 2019, Copa do Mundo, é futebol arte. Uhum. Lindo de ver aquelas meninas jogarem. Aquela seleção elas estão no nível, o resto das seleções tops em outro. E outro. Então, pra mim a gente tem como manter nosso DNA sem copiar. Sem copiar não, é copiar e pegar aquilo que vai ser... Adaptar, né? Adaptar. Pegar um exemplo e adaptar. Exatamente. Vamos lá, mais uma pergunta. Marcelo, fala, Dani, o que vocês avaliam sobre o tempo de futebol extra-clube das crianças? Elas têm jogado pick-up é pelada, ou jogam apenas nos momentos de treino e jogo promovidos pelo clube que jogam? Minha experiência pessoal, o que eu observei, o que eu vi, só o tempo de treino e de aula. Muito raro jogar em pick-up. Algumas crianças gostam muito de futebol e brincam sozinhas em casa. Pick-up, aquele golzinho que a gente gosta, né? O apelado futebol informal, vi pouquíssimo. Você, Diogo? Pouquíssimo. Raríssimas vezes. Na verdade, pra ser sincero... To be honest. Eu não vi nada. Em 1 ano e pouquinho aqui, eu nunca cheguei num parque aqui pra ter alguém jogando. Por exemplo, às vezes eles jogam alguma coisa, ficam batendo pontinho e tal, mas 2 contra 2, 3 contra 3, golzinho, é muito raro. O que eu ouvi aqui é que eles agora, não sei aí, mas eles nas escolas aqui eles estão fazendo o interclasses. Ou seja... Pra mim é novidade, não tinha ouvido falar não. Algumas meninas na verdade todas as meninas do meu time tá jogando. Antes da high school, eles estão fazendo interclasses, que é co-ed também, né? Co-ed é... Legal. Co-ed é menino e menina, pode jogar os dois no mesmo time. O que é um paralelo com o Brasil também, né? Que a gente não vê isso no Brasil. Na verdade, menino e menina jogando em uma competição, ou até mesmo em escolas, um contra o outro. Ainda esse nível do Brasil ainda no futebol, porque também aqui o futebol, o soccer, ele é um esporte feminino, né? Ao contrário do Brasil, que é um esporte predominantemente masculino. Então tem essa diferença. Vamos lá, vamos ver se ainda dá tempo da gente explicar, contextualizar como funciona a divisão de níveis, como as escolas de futebol funcionam nos Estados Unidos com relação a nível. Então vamos lá, eu vou dar a experiência que eu tive, o Diogo vai agregar. O futebol de escola de futebol dos Estados Unidos, diferente do Brasil, que eu abro a minha escola de futebol Daniel Carvalho ali na esquina e quem chegar é só pagar que tá dentro e vai treinar na gaiolinha ali 40 por 20. Nos Estados Unidos tem o Rec Soccer, o Travel Soccer, o Premier Soccer e o Academy Soccer. Aí o pessoal da Tetra que tá ligado aí pode me corrigir, pode acrescentar. O Diogo também vai corroborar. Rec Soccer, primeiro nível do futebol. Rec seria o recreacional. Então é ali criança pegar amor pelo futebol, brincar de futebol. Então Rec Soccer é isso, vamos brincar. E aí tem várias estruturas diferentes, eu vou adiantar um pouquinho. O Travel, ele já tem competição. Ih, falta 25 segundos. Travel já tem competição. Vamos deixar para a próxima, Diogão. Muito obrigado.
Vou deixar esse tempo final aí para você, 15 segundos para se despedir da galera. Me cortou? Pois é, o Insta cortou, cara. Voltei aí só para você conseguir fazer a despedida, então. Então, muita coisa para falar, né? Sobre diferenças e semelhanças também daqui dos Estados Unidos para ir para o Brasil. E até diferenças entre estados dos Estados Unidos para outro estado dos Estados Unidos. Então, acho que foi muito legal. Passou uma hora que eu nem percebi. Voou! Foi muito grande. Foi muito proveitoso. Eu espero que o pessoal tenha gostado. E que a gente possa fazer uma parte 2. Sem dúvida. Acumular perguntas aí que não foram respondidas, temas que não foram falados. Estamos abertos aí à audiência. Exatamente. É isso então, galera. Obrigado. Show de bola. Muito obrigado, Diogão. Tamo junto. Pessoal quiser seguir o Diogo aí, manda qual é o seu perfil aí, Diogo. Meu perfil é _, Diogo Silva, _. Show de bola. Então é isso aí, pessoal. Obrigado ao Diogo de novo. Obrigado a que acompanhou essa hora aí que voou. E tamo junto. Vai ter de novo, sem dúvida. Vai ter a segunda. Pronto. Vai ficar aí por 24 horas o Stories. Para quem quiser consultar novamente. Tenta me marcar quando você colocar lá no Story. Beleza. Fechou. Diogão, um abraço. Tudo de bom aí. Valeu, galera. Vamos fazer mais e melhor pelo futebol. Um abraço. Tchau.